Abra sua Bíblia aí na carta de 1 Timóteo, capítulo 5. Quero deixar esse texto como um texto base. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2. Amém? Quem não achou, vem na terça-feira para a escola dominical, ou estuda. Diz assim: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoestai-vos como aos seus pais, aos jovens como os seus irmãos, as mulheres idosas como a sua mãe, e as moças como a irmã em toda pureza. E aí, pode sentar. Então, queridos, é muito bom nós estarmos juntos em família. Então, nós, esse mês, como foi, nós começamos lá na consagração já, nós falamos sobre mesa, sobre a questão da mesa. O pastor trouxe uma palavra também sobre mesa no domingo, no primeiro domingo do mês. Depois, o Reinaldo ministrou aqui, uma palavra para sacerdotes. Quem lembra que o Reinaldo pregou aqui? Quem lembra? Aonde tem sacerdote, tem o quê? Milagre. Aonde tem homem de Deus, quando nós nos posicionamos como homem de Deus, tem milagre. Quando nós levantamos altar, tem milagre. Depois nós tivemos a irmã Cris ministrando aqui sobre a mulher sábia. Ela pregou sobre Abigail, sobre a mulher sábia, foi tremendo, maravilhoso também. Semana passada nós tivemos a Miriam, falando sobre a semente. Então, para nós guardarmos a semente, para nós não jogarmos a nossa semente fora. Então, assim, foi tremendo também a ministração da Miriam semana passada. E eu falei: você deixou uma bomba na minha mão, porque a igreja ficou, em êxtase semana passada com a pregação da Miriam. Eu falei: você deixou uma bomba na minha mão para domingo que vem, mas quem faz a obra é Deus, não sou eu, então é Deus que vai fazer a obra, Deus vai falar contigo nessa noite, amém? Então, hoje nós vamos, tá encerrando esse mês da família. Nós queremos que Deus fale ao seu coração. Eu até estava comentando com a pastora ontem que eu estava meio receoso de algumas coisas que Deus estava me mostrando, e a Renata me mandou uma mensagem, coisa que não é normal dela fazer. Ela me mandou uma pregação e falou assim: olha essa pregação. Eu não tinha falado nada para ela, estava eu e Deus durante a semana aí, eu não tinha comentado nada com ela, porque, na verdade, eu queria que ela estivesse aqui hoje ministrando comigo, mas ela fugiu da raia, Nós íamos ministrar junto. Ela mandou uma mensagem, essa pregação para mim, e falou: dá uma olhada nessa pregação aí, que legal. Quando eu abri a pregação para eu ver a pregação que era, parecia que eu tinha sentado junto com um rapaz que estava ministrando, e nós estávamos estudando junto. E a palavra que Deus deu para ele, Deus estava trabalhando no meu coração. Então eu falei assim: a confirmação de Deus. E desde já eu quero pedir perdão aos irmãos. Ninguém fica, não vou falar nada para ninguém, específico para ninguém, mas é uma coisa que Deus falou comigo primeiro, então eu preciso repassar para você, amém? Eu quero agradecer também a presença do Marco ali, do genro do Walter C também ali, são amigos também, visitantes. Então, nós vamos hoje dar uma englobada em tudo para nós. Eu quero falar específico mais hoje para os casais, Quero falar específico mais para os casais, para os homens e mulheres, pais, para que nós venhamos ter uma família perfeita. Ela não vai existir, mas nós podemos ter uma família saudável. Uma família saudável é possível nós termos. Uma família perfeita, já nem vou falar para você que é tão possível assim, porque cada um de nós tem os nossos defeitos, mas saudável sim, dá para nós termos uma família saudável. Então, o que eu queria compartilhar com você, esse texto que nós lemos de Paulo escrevendo a Timóteo, era o quê? Ele falando: Timóteo,
como é que está a igreja aí, tal, como é que está passando, né? Ele fala aqui para que os jovens, né, os homens, né, como aqui ele está falando, como tratar os irmãos da igreja. E ele faz um parâmetro para você tratar os idosos como fosse seu pai, para que você tratasse as irmãs mais velhas como fosse a sua mãe, e que você tratasse as irmãs mais novas da igreja como fosse irmã de sangue. Tratar os irmãos como fossem seus irmãos de sangue e tratar as moças mais jovens da igreja, as donzelas, como se fossem suas irmãs. Porque com irmã de sangue, você não tem olhar de desejo. Então, assim, o que eu quero trazer para nós entendermos é que ele está dando uma instrução para a igreja. Ó, você respeita o seu pai, não respeita? Então, assim, você respeita também os irmãos da igreja. É assim que os irmãos da igreja devem ser respeitados mais velhos. Como você respeita o seu pai, como você respeita sua mãe, como você trata as irmãs, as donzelas, sem olhar de desejo. Essa era a instrução de Paulo para a igreja, e ele fez um comparativo com a família. Com a família. Então, assim, se ele introduziu isso, olha a importância da família na igreja. A importância do nosso relacionamento dentro de casa, para que nós venhamos refletir isso dentro da igreja. Porque se eu trato mal o meu pai, se eu trato mal a minha mãe, eu vou tratar mal o meu irmão. Né? Apesar do que irmão de sangue, né? Irmão, quem tem irmão mais ou menos aí de sangue, aí já é mais complicado, né? Não é muito bom a gente tratar os irmãos de sangue quando a gente tratar os irmãos da igreja, né? Porque se fosse eu e meu irmão, ia dar muito ruim. Ia dar muito ruim, né? Tem uns irmãos aí que não dá. Mas, no contexto geral, é esse. Então, assim, o que nós vamos começar falando? Nós primeiro quero falar com os pais, né? Com os pais. Nós temos um grande problema em relação aos adolescentes, aos pré-adolescentes, crianças. Por quê? Nós tivemos dificuldade já com algumas pessoas e nós temos testemunho de algumas pessoas. O que acontece? Quando a criança ela começa a pegar ali uma idade de 12, 13 anos, quando ela entra na adolescência, muitas das vezes as crianças elas não querem mais vir para a igreja. Nós estamos vendo um momento muito grande disso. Mas por que isso? Nós pais, nós temos que entender uma coisa. Quem manda, querido, quem manda na sua casa é você, não é o seu filho de 5 anos, de 4 anos, de 3 anos, de 5 anos, de até 12 anos. Quem manda na sua casa é você, pai, é você, mãe. Só que nós erramos no seguinte: nós queremos que o nosso filho fique quieto, não fique falando na cabeça, que não atrapalhe você de fazer as coisas. E muitas das vezes nós deixamos eles o quê? Fazendo o quê? Dá um telefone para ele, bota o desenho para ele. Muitas das vezes nós não queremos que os filhos se atrapalhem no culto, então às vezes a gente deixa ele em casa. Não traz o filho para a escola dominical porque pergunta para ele assim: filho, você quer ir para a escola dominical ou você quer ficar vendo a sua série? Ele vai escolher o quê? Ele vai escolher a série. Nós não ensinamos para os nossos filhos a reverência que é preciso ter dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Se nós ensinarmos para o nosso filho, a casa de Deus, a igreja, a casa de Deus é um lugar de reverência, é um lugar de respeito. É um lugar onde não pode ter bagunça, é um lugar onde não pode ter correria, é um lugar onde você precisa sentar e ficar quietinho. É um lugar onde... É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Porque sabe o que vai acontecer? Ele vai crescer com isso na cabeça dele e ele vai entender: casa de Deus é um lugar de respeito. Agora, se eu não ensino meu filho nessa forma, quando ele crescer, ele não vai ter o temor. Eu lembro, a minha mãe, ela nunca foi firme na igreja, nunca foi firme, nunca foi.
Na época que eu era criança, que eu me converti lá com 8 anos lá, minha mãe nunca foi firme. Ela nunca foi firme não, mas ela quis que eu sempre fosse firme. Você está pensando que no dia do culto, se eu falava assim, hoje eu não quero ir na igreja não. Ela ia lá, pegava uma vara, você escolhe, você vai para a igreja, ou você leva uma lambada. Ou fazia eu ficar do lado de fora no escuro. Tinha medo de escuro, fazia eu ficar do lado de fora do escuro. Fazia eu ir para a igreja. Fazia eu ir para a igreja. Fazia eu ir para a igreja. Isso gerou no meu coração um temor. Então nós precisamos imputar isso nos nossos filhos, para que eles cresçam, para que eles venham entender que a igreja é um lugar de adoração. A igreja é um lugar de adoração. As pessoas falam assim, mas hoje eu não posso corrigir o meu filho, eu não posso bater no meu filho. Querido, leia Provérbios que você vai ver. Leia Provérbios que você vai ver. Se você não pode, você tem que primeiro informar ele, dar a informação, você orienta e depois você corrige. Primeiro você fala, primeiro você mostra. Primeiro você instrui. Instrução. Você tem que dar instrução, para depois você corrigir. A mãe, nesse caso, é a melhor pessoa para instruir. O pai, ele usa a autoridade. A autoridade. Não autoritarismo, autoridade. A autoridade do pai, para ele ensinar, né? Para ele mostrar o caminho, para ele ali sentar, e até mesmo na parte da sexualidade da criança, é o pai. É o pai. Então nós vemos assim, quando os pais ficam omissos, em disciplinar, em chamar atenção, em colocar no lugar, nós vemos que isso vai fazer mal, não só para a igreja, mas para a sociedade, porque vão crescer crianças que não vão respeitar ninguém. Então, assim, nós precisamos, como família, começar a olhar por esse lado, a cuidar desse lado. As minhas meninas aí, às vezes eu era tratado como ruim, de se apertar às vezes. Mas olha, a Esté até hoje, respeito que a Esté tem. Teve um dia que ela falou comigo assim, eu te odeio. Então tá, ou você vai me amar ou você vai odiar. Fui lá, peguei-lhe uma vara, mas dei com o nosso coração corta. Mas o que eu dei de varada na Esté, que o ódio acabou e veio o amor. O ódio acabou e veio o amor. Nunca mais. Ela fala comigo assim, você tinha que fazer com a Nicole o que você fez comigo. Você tinha que fazer com a Nicole o que você fez comigo. Com a Nicole não foi a vara, não. Com a Nicole, ela veio lá do espaço até lá em casa. Mas ela é malandra. Ela é igual barata, morde a sopra, sabe? Mas nós precisamos disciplinar. Nós precisamos incutir a palavra. Não, você quer ver a série? Beleza, você pode ver a série, mas eu quero você dentro da palavra. Eu quero ver o que você fez hoje, qual foi a sua devocional, o que você está fazendo para crescimento, não só espiritual, mas para crescimento de pessoa, o que você está aprendendo. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos. Então, queridos, você que tem filho, você que é avô também, não vai estragar o seu neto, que na casa de vovô e de vovó pode tudo. Não pode tudo não. Eu ainda não sou avô não, mas não pode.
Não pode. Nós precisamos entender isso. Porque a igreja é uma família. A igreja ela é constituída por família. Então, uma família saudável, nós vamos gerar uma igreja saudável. Nós vamos gerar crianças saudáveis, nós vamos gerar jovens saudáveis, nós vamos gerar namoros selvagens, não. Saudáveis. É porque ontem... Corta. É porque ontem foi meu aniversário de casamento, então eu tô com um negócio selvagem na cabeça aí. Entendeu, né? É isso daí. Então, nós precisamos fazer isso. Fazer com que as nossas famílias sejam saudáveis. Agora, eu quero pular para nós homens agora, para os sacerdotes, chefe de casa, os chefes de família. Nós precisamos nos posicionar em várias questões. Deus, lá em Gênesis, quando Deus cria lá o jardim, o que Deus faz com o homem? Ele bota o homem aonde? Onde que Deus coloca Adão? No jardim. Ele coloca Adão no jardim para quê? Para ele cuidar do jardim, para ele cultivar o jardim. Certo? Então, né, a palavra culto em si, se for ver, vem de cultivo, de cultivar. Então, Adão, toda vez que estava, todo final de tarde, Deus vinha ter com Adão. Né? Então, assim, enquanto Adão estava trabalhando no jardim, enquanto Adão estava cultivando, enquanto Adão estava fazendo as coisas do jardim lá, ele estava o quê? Cultuando. Se a gente for analisar, ele estava cultuando a Deus, naquilo que Deus colocou ele para fazer. Trazendo para nós, Deus colocou em nossas mãos um jardim. Deus nos deu um jardim, falou assim, vou te dar a sua família como um jardim, para você cuidar desse jardim. Você vai cuidar desse jardim. Então nós homens, nós temos um jardim para nós cuidarmos. Deus nos deu uma família, e essa família é o jardim. Eu quero perguntar para você, como você está cuidando do seu jardim? Como você está cuidando? Porque às vezes nós queremos cultuar a Deus aqui na igreja. Às vezes eu quero cultuar a Deus, venho para a igreja porque eu quero levantar as minhas mãos, que eu quero cantar, que eu quero orar na igreja, que eu quero tocar, que eu quero cantar, que eu quero pregar, que eu quero fazer um montão de coisas na igreja. Eu quero cultuar a Deus na igreja. Mas nós esquecemos que nós temos 6 dias fora daqui. E aonde fica a nossa adoração fora daqui? Aonde está o nosso culto? Aonde está o nosso culto? Nós precisamos entender que quando eu pego a minha mulher e levo ela no restaurante, eu estou fazendo o quê? Cuidando do jardim. Você está cultuando a Deus? Você está cultuando a Deus quando você pega a sua esposa e você sai com a sua esposa para um jantar romântico. Você está cultuando a Deus quando você pega os seus filhos e você leva eles para passear, para pagar um sorvete para eles. Você está cuidando, você está mostrando para o seu filho, olha só, papai está aqui com você. Ou você está mostrando para a sua família, olha só, vocês são importantes para mim. Vocês são importantes. Você está cultuando, você está cuidando daquilo que Deus te deu. Só que, às vezes, nós achamos que isso daqui só que é culto. Isso daqui que é culto. E nós esquecemos do nosso bem mais precioso que Deus colocou nas nossas mãos e nós não fazemos da forma correta. Aí, o que acontece? Eu não aparo o meu jardim, eu não rego o meu jardim, eu não rego. Eu não tiro lá as folhas que caem no jardim. Eu não cuido de nada.
A terra está seca, seca, seca. As flores, as plantas estão toda murcha. Aí o que eu faço? Eu olho para o jardim do vizinho. Não tem um ditado que fala assim: a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita do que a nossa. Não tem esse ditado que as pessoas falam? Mas é porque o vizinho, ele rega. É porque o vizinho, ele cuida. Então, varão, cuida do seu jardim. Às vezes nós temos um montão de homem olhando para a mulher dos outros, olhando para o jardim dos outros, porque a grama está mais verde do que a sua. Mas se a grama está mais verde é porque o cara lá investe. O cara leva no salão. O cara é mais feliz às vezes porque ele leva a mulher para jantar, porque ele dá um presente para a mulher, porque ele vai lá e leva um perfume para a mulher, que ele vai lá e ele está sempre ali, ó, sempre regando. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que é casado, e eu estava falando com ele. Falei, pô, você já levou a sua esposa para comer alguma coisa? Falei, não gastar dinheiro com essas bobeiras não, pô. Vou gastar dinheiro com isso. Não, mas isso não é bobeira não, cara. Você está levando ela para você e ela. Não. Outra coisa, eu não saio, só eu e ela. Chega lá, vai ficar eu olhando para a cara dela, olhando para a minha cara, então eu fico em casa. Aí você vê. O relacionamento dentro de casa não tem diálogo. Nós precisamos conversar. Nós precisamos trocar ideia. Tem gente, para os jovens aí, que fala assim, eu não vou casar, eu não sinto nada não, porque é só meu amigo, que é só minha amiga. Então assim, ele é meu amigo, não tem como eu casar com meu amigo, então casa com o inimigo, então, né? Casa com o inimigo, procura um inimigo para você casar então. É meu amigo. Aí que é legal, pô. Que aí você pode sentar, você pode conversar, você pode trocar ideia. Ele vai te conhecer, você vai conhecer ele, vai ser melhor. Nós precisamos entender isso. Nós homens, nós fomos feitos, sabe para quê? Deus manda o homem fazer o que com a mulher? Amar, não é? Deus manda nós, marido, amai as vossas esposas. Amai as vossas esposas. Aí você vai conversar com um cara casado, ele fala assim, cara, minha mulher é muito doida, eu não entendo minha mulher. Não dá para entender a minha mulher. Mas Deus não mandou a gente entender a mulher, Deus mandou a gente amar, entender é impossível. Entender é impossível entender a mulher. Impossível nós entendermos mulher. Nós precisamos amar a mulher. Você quer ver? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu lá em casa comigo, vocês verem só. Todo mundo aqui fala que eu sou chato, né? Quero dizer para vocês que vocês estão indo contra o que a palavra diz. Vocês vão parar de falar isso comigo aí, que eu sou chato para comer, que eu sou chato para isso, que eu sou chato para aquilo. A Bíblia fala assim, ó, aquele que come de tudo, não reclama daquele que não come. Não fala isso? Então tá bom. Porque todo mundo falando aí, pastor Léo é chato para comer, pastor Léo é isso aqui, pastor Léo é chato para isso, pastor Léo é chato para aquilo, não gosta disso, não gosta daquilo. Vou responder vocês na palavra agora. Aquele que come de tudo, não fala daquele que não come, né? Aí, olha só, teve um dia, quando a gente casou, fiz 23 anos de casado ontem. A Renata deve ter pouco tempo que começou a provar comida. A provar. Imagina uma mulher que cozinha que não prova comida. Que não prova se está bom de sal. Renata não provava comida. Não provava comida. Aí, desde quando a gente casou, um dia está salgado, outro dia está sem sal, tá... E vamos embora. Aí, tem dia que você fala assim, né? Você bota um negócio na boca, tá salgado, você fala, tá salgado, rapaz. Só sabe reclamar. Arruma empregada, arruma cozinheira. Aí,
Teve um dia que eu falei assim, cara, eu não vou falar mais nada. E teve um dia que ela fez, se eu não me engano, foi uma costelinha de porco. Que eu gosto bastante, quem for chamar para almoçar, pode fazer costelinha. Eu gosto. Aí, eu peguei um pedaço, botei na boca, salgado. Mas eu falei assim, vou usar de sabedoria, não vou falar nada. Comi aquele pedaço salgado, quieto. E não peguei mais. Comi só arroz, feijão, salada e tal, pá, estou comendo. Aí ela chegou e falou assim, ué, você não vai comer carne não? Eu falei, hoje eu não estou afim de comer carne não. Ela, mas você gosta? Eu falei assim, não estou afim de comer não, porque toda vez que eu falava, ela reclamava, só minha mãe que cozinha bem, só vai comer na minha mãe então, ou na sua mãe então, ou fulano que cozinha bem. Eu falei, não vou falar. Ela, você não vai comer? Eu falei, não quero carne não. Aí ela falou assim, então tá bom, eu vou comer. Ela pegou e comeu. Aí ela olhou para mim assim, tá comendo, olhando para mim, eu olhando para ela, e eu quieto, né? Aí ela, tá salgado, né? Eu falei, tá salgado? Ela falou assim, tá salgado, por isso que você não comeu, né? Eu falei, ela, e por que você não falou que tá salgado? Vai entender. Não dá para entender, o que a gente tem que fazer é amar. Ame as vossas esposas, porque não dá para a gente entender que você pode ver que José, quando teve o sonho, ele fez assim, o pai como o sol e a mãe como a lua. Não é isso daí? A mãe como a lua? Por quê? Sol é sol, pô. Sol é sol. Agora a lua tem fase. Como dizia Rodolfo Abrantes antes de se converter, complicada e perfeitinha, mulher de fases, né? É assim, a mulher tem fase. Tem dia que ela acorda bem, tem dia que ela quer que você encosta nela, tem dia que ela não quer que você encosta nela, tem dia que ela só olha para você e pergunta, o que foi? Nada. Né? Tem algumas, já tive quem trabalha em obra é fogo. Que chega, o cara falava assim, mulher quando fala que sonhou com você, meu filho, corre. Quando a mulher fala assim, sonhei, e outra, quando a mulher sonha que o cara está traindo ela acha que sonhou que é verdade, né? E já levanta olhando para o cara, querendo matar o cara dormindo, coitado. Cisma que fez as coisas. Então, assim, nós precisamos amar nossas esposas. Nós precisamos cultivar, cuidar. Leva a sua esposa, querido. Leva a sua esposa. Eu estava até comentando com o pastor, uma das dificuldades que nós temos aqui é isso daí. Dos homens investir nas suas esposas. Um homem investir, que eu falo, investir em beleza. Investir em beleza, investir em você, em coisa que eu falo de você pegar a sua esposa e levar para sair, pegar a sua esposa, comprar um presente legal para ela, fora de data. Faz isso para você ver, cultiva, vai cultivando, porque quando vai passando o tempo que nós estamos casados, as pessoas falam assim, entra na rotina, aí já é a mesma coisa todo dia. Não. Nós precisamos investir nas nossas esposas. Nós precisamos tratar as nossas esposas com carinho. Nós não podemos ser grosso. Tem irmão que trata a mulher igual o cavalo, na patada. Eu fico olhando assim. A Renata até falou comigo assim um dia assim, se você falasse comigo desse jeito, nós precisamos tratar nossas esposas com carinho. Nós precisamos. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes nós estamos estressados, mas nós precisamos nos policiar com isso.
Trata a sua esposa bem. Trata a sua esposa bem. É o bem maior que Deus te deu nessa terra, é a sua família, é a sua esposa. É a sua esposa. Então assim, cuida. Ah não, mas eu tenho que juntar dinheiro, tenho que guardar dinheiro. Se eu levar para jantar, eu vou mexer na minha reserva. Deixa a sua reserva lá. Deixa. Tem bastante dinheiro, não faz nada com a sua esposa não. Não faz nada não. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer e ela vai usar a sua reserva com o outro, tá? Vai usar a sua reserva com o outro, isso que vai. Esse negócio que a mulher vai falar assim, ó, se eu morrer, eu não vou arrumar outro não vou não. Engana bobo. Não vai nessa, vai. Então assim, ó, investe, viva hoje. Não estou falando para você ser irresponsável. Não estou falando isso. Para você ser irresponsável, porque cada um sabe o seu limite. Mas tem muitos de nós que deixam de fazer as coisas. Deixa de honrar as nossas esposas. É ela que está ali contigo no dia a dia. É ela que está ali batalhando, lutando com você todos os dias. Então assim, honra ela. Honra ela. Porque tem muita gente que reclama. Né? Em relação... Uma coisa também que eu vou falar aí para os... Não sei se eu posso falar, se eu não posso falar, mas eu acho que eu posso falar. Nós não temos criança. Estava conversando com um casal de namorados esses dias, estava falando. Ó, por que você quer casar? Você quer casar para quê? Você quer casar só para você fazer sexo? É isso? Você quer casar para isso? Casa que você vai ver quantas vezes a gente faz. Quem é casado? Casa pensando só em fazer sexo, você vai ver depois que você casar, como é que é. Casa para você ver. Então assim, ó, a não ser que você já comece, desde já, cultivando isso. Isso é uma coisa que tem que ser cultivada. Isso é uma coisa que nós, como marido, nós precisamos saber desenvolver. Nós precisamos fazer ambiente. Tem gente que acha que uma lingerie para a esposa é coisa do diabo. Você e a sua esposa. Tem gente que acha isso. Olha, eu queria que eu já até falei isso aqui. Eu queria que vocês vissem a cara da Renata. O dia que uma irmã aqui da igreja, nem está aqui mais na igreja, mas o dia que a irmã deu um presente para a Renata. Gente, vocês têm que ver a cara da Renata. A irmã deu uma fantasia de onça para ela. Cara, deu uma fantasia de onça para ela, cara. Aqui, ó, trouxe para você usar com seu marido. Falou assim, trouxe para você usar com seu marido. Deu para ela uma fantasia de onça. Aí eu fui obrigado a comprar um de caçador, né? Mas eu estou falando isso, sabe por quê? Porque quando eu era da Assembleia lá atrás, o que era incutido na cabeça das pessoas, sabe o que era? Era que o que todo mundo falava é que crente não se relaciona assim, dessa forma. Crente você pode se relacionar debaixo da coberta, um não pode ver o outro nu, tal, um montão de outras coisas, fica mistificando as coisas. Aí as pessoas começam a ter esse pensamento. Então assim, nós como maridos, como casados, nós precisamos desenvolver, nós precisamos valorizar o nosso casamento, nós precisamos priorizar. Primeiro, se você priorizar Deus em primeiro lugar, para que você venha dar valor à sua família. Agora, né, eu quero
passar para as nossas queridas e amadas irmãs. A Bíblia fala, queridos, né, que a mulher sábia, ela edifica o lar. E a tola, ela destrói. A Bíblia fala isso. A Bíblia é enfática nisso. Só que a Bíblia fala a diferença da mulher sábia para a mulher tola, é que a Bíblia fala que ela destrói com as suas próprias mãos, a tola. Então, não coloque a mão aonde não é da sua alçada. O que acontece é que muitas mulheres estão querendo tomar o lugar do homem. Estão querendo fazer o papel do homem. Estão querendo passar por cima da autoridade do homem. Você não vai fazer, então eu faço. Você não vai falar, então eu falo. Você é um banana. As mulheres precisam ser sábias. A Cris pregou aqui de forma extraordinária, falando das mulheres. Que as mulheres precisam ser sábias. As mulheres precisam entender a hora de falar, a hora de se retrair. A mulher, ela tem a sensibilidade, né, na questão de instrução. A mulher tem essa sensibilidade para a instrução. A mulher, ela é melhor para estar ali, ó, instruindo, governando ali, ó. A mulher é melhor para isso. Então, ó, as nossas irmãs precisam ser sábias em relação a isso. As esposas precisam cuidar dos seus maridos. As esposas precisam entender, né, que nós homens, eu até falo com a Renata às vezes lá, né, ela trabalha, eu também trabalho, e às vezes eu falo com ela, cara, eu sei que você trabalha, mas assim, o nosso trabalho, o esforço físico nosso, é uma coisa extraordinária. Quem trabalha com coisa pesada é um esforço surreal, que às vezes você chega à noite e você não consegue estar agitado para fazer as coisas, e às vezes as meninas ficam olhando, nossa, mas meu pai é folgado, mas existe coisas que eu fico vendo, e que ela estava até falando com as meninas essa semana, falando assim, ó, vocês vão olhando e vocês aprendem para quando vocês casarem, vocês fazerem a mesma coisa com o marido de vocês, na questão de servir, na questão de honrar, coisas básicas, coisas simples. Às vezes eu acabo de jantar, aí às vezes eu sento no sofá um pouquinho, tá? Aí ela faz questão de vai lá, ou melancia, ou mamão, ou goiaba, seja lá o que for, ela pega, pica bonitinho e leva lá no sofá para mim. Aí ela faz questão do arroz. Todo mundo fala, come arroz fresco todo dia. Ela faz questão de fazer o arroz todos os dias. Mas tem mulher que fala, você se vira, come arroz de 2, 3 dias. Come arroz de 2, 3 dias, que não liga para nada. É necessário as nossas irmãs compreender. A Bíblia fala sobre a mulher rixosa. O versículo fala que a mulher rixosa, né, é igual um pingo d'água caindo. Se vocês forem ver, o pingo d'água ele já foi tido como tortura. Ficava pingando água na cabeça da pessoa assim, ó. Era dado como tortura. E o que é uma mulher rixosa? Uma mulher que só reclama. Que chega, reclama de tudo. Uma mulher que fala de tudo. Aponta tudo. Fala mal de tudo. Fala mal do pastor. Fala mal do sogro. Fala mal da sogra. E isso tudo nós precisamos entender. Quem tem filho pequeno
as crianças estão ouvindo. Se você falar mal do seu sogro, da sua sogra, perto dos seus netos, eles não vão respeitar, depois você quer que eles respeitem, eles não vão respeitar, porque você está falando mal. Então, é necessário as mulheres serem sábias, as mulheres agradar os seus maridos. Agradar, que eu falo agradar também, querido. Sabe por quê? Às vezes eu falo com a Renata e ela, de um tempo para cá, ela aprendeu. De tanto eu falar também na cabeça dela também, ela aprendeu. Sabe por quê? Porque as mulheres esperam tudo de nós. Quando fala na parte romântica, um exemplo, é o homem que tem que dar flor, é o homem que tem que dar presente, é o homem que tem que levar a mulher para jantar. Tudo somos nós que tem que fazer. No aniversário de casamento, o aniversário de casamento é de quem? É dos dois. Não é dos dois? O homem é o sacerdote, sim. É aquele cara que tem que bancar, com certeza. Mas agora, nada custa a você ganhar o coração do seu marido o dia que você chegar em casa e falar assim, vamos jantar que hoje eu vou pagar. Hoje eu vou pagar. Hoje eu vou te levar para jantar. De vez em quando ela faz isso. De vez em quando ela faz isso. Hoje eu vou pagar o jantar hoje. Hoje eu vou te levar para jantar. Hoje é eu que vou pagar. Faz isso, querido. Você vai ganhar o coração do seu marido de uma forma extraordinária. E vocês sabem, quando vocês ganham o nosso coração, o que vocês gastaram 100, vocês vão tirar de nós mais de 1000. Vai tirar de nós mais de 1000. Então, precisa ser inteligente, precisa ser sábia no relacionamento dentro de casa. Né? Não ser uma mulher brigona, não ser uma mulher que reclama de todas as coisas. Nós precisamos entender isso, porque nós estamos batalhando, nós estamos vivendo, né? Na verdade, nós estamos querendo viver. Nós estamos querendo viver uma igreja saudável. Mas nós só vamos conseguir viver uma igreja saudável se nós estivermos aqui. Famílias saudáveis. Famílias saudáveis. E nós só vamos conseguir ser saudáveis pela orientação da palavra. Quando nós começarmos a equilibrar as coisas. Quando nós pararmos de acusar, de ter acusação de um para com o outro. Quantos casais não têm o prazer de sentar junto para conversar? É por isso que muitos não saem juntos, porque tem que ter sempre um segundo casal, porque eles não têm diálogo, não têm o que conversar. Por quê? Não conversam em casa, não tem mesa em casa. É necessário nós termos mesa, é necessário você comer com a sua família na mesa, é necessário você sentar com a sua mulher, né, o dia que der, tomar o café junto, tomar as refeições, o jantar, o almoço, seja lá o que for, junto na mesa, sentado, conversando. Trazer os seus filhos para a mesa, perguntar, e aí, como é que foi o dia? Como é que foi o seu trabalho? Como é que está sendo as coisas? A mesa é o lugar para isso, a mesa é o lugar de comunhão. A mesa é o lugar que vai fazer crescer, mas o que está acontecendo hoje em dia? Não tem mesa mais. Não tem mesa mais. Às vezes você vai conversar com um casal aí que está 3, 4, 5 dias, eu nem vejo meu marido, nem estou vendo meu marido, nem estou vendo a minha esposa, o trabalho a correria é tanto que não vê. Olha a brecha que está sendo aberta dentro do casamento, dentro do relacionamento. Então nós precisamos observar isso. Nós temos que entender que Deus nos deu um jardim, querido. Deus nos deu um jardim para nós cuidarmos. Deus nos deu um jardim para nós regarmos. E Deus vai cobrar de nós esse jardim, que é a sua família. Que é a sua família. E é responsabilidade minha e sua, de nós cuidarmos disso, de florescer, de manter limpo, de manter saudável.
É responsabilidade nossa. Então nós precisamos cultivar o nosso jardim. Precisamos cultivar. Passe. Se você é grosso, é o meu jeito de ser assim. Eu sou desse jeito. Passa a ter um pouquinho mais de paciência. Passa a ter um pouquinho mais de paciência. Eu sei que quem vive em casa com muita mulher, né, não é fácil, às vezes não é fácil. Lá em casa são 3 mulheres e eu sozinho de homem. Não é fácil. Não é fácil você pegar a Nicole quando chega do colégio, do treino, ela começa a emendar de manhã, ela passa pelo colégio, ela passa pelo treino e vai embora falando. Emenda um assunto no outro, emenda um assunto no outro, emenda um assunto no outro, emenda um assunto no outro. Aí você tem que ouvir. Agora, graças a Deus que acabou esse negócio de live, graças a Deus que acabou dessas mulheres que vendem os troços aí, ó. Porque ficava ela, Esther e Renata, cada uma com o telefone na live, no mesmo cômodo. E elas queriam que eu ficasse perto delas. Não, tá vendo? Já vai para lá. Mas cada uma com um telefone, com a live, e uma compra um troço, outra fala, você tá vendo a promoção aí? Não, tá vendo, olha aí para mim aí. Tá, não sei o quê. As três, mulher. E sabe como é que é mãe e filha, tudo assim, né? Aí, salva para quem? E eu que estou errado sempre, eu sou o homem da casa. Mas a gente tem que amar. A gente tem que estar lá presente, a gente tem que estar lá junto. A gente tem que estar lá. Nós precisamos estar lá. Hoje, glória a Deus, nós não somos uma família perfeita, não somos. Mas eu estou batalhando com elas para que nós sejamos uma família saudável. Aonde tem altar, aonde tem um altar. Porque onde tem um altar, tem milagre. E eu falo com elas, né? Pergunto para ela, olha, como é que está a devocional? Você está fazendo a sua devocional? Nós estávamos combinando, essa semana passada o pastor até falou, como é que está o culto doméstico? Aí cheguei para elas essa semana e falei, eu tenho meu altar, beleza. Mas agora a gente precisa levantar um altar como família. Eu tenho as minhas horas, o meu momento da minha devocional, o meu momento de orar. Agora a gente precisa levantar um altar como família. Falei com ela, vou investir em você na palavra, na pregação. Então nós vamos fazer um culto e você vai começar a pregar para a gente aqui em casa. A gente precisa levantar o nosso altar. A gente quer ver o milagre? Vamos. Uma estratégia também para nós homens, olha, eu vi isso essa semana, eu falei, caramba, o cara deu o código. Olha só, às vezes a gente fica falando assim, eu queria ganhar mais, né? Queria ganhar mais. Às vezes você está batalhando, brigando, batendo cabeça na questão de você ganhar mais dinheiro. E às vezes a gente deixa a nossa família, né, desprotegida, desprovida da nossa presença para a gente ganhar dinheiro a mais. Para trabalhar mais, para trabalhar domingo, para trabalhar depois da hora e tal. E eu estava ouvindo uma meditação essa semana que o preletor falou assim, começa a orar de forma diferente para Deus. A sua mulher, ela é filha amada de Deus. Sua mulher, ela é filha amada de Deus. Começa a orar para Deus da seguinte maneira. Fala, Senhor, olha só, eu preciso investir na vida da sua filha. Eu não estou conseguindo. Eu preciso investir. Senhor, eu sei que o Senhor ama a sua filha. Eu sei que o Senhor quer o melhor para a sua filha. Então, abre as portas, me abençoa para que eu possa levar ela para jantar. Para que eu possa levar ela para uma pousada. Para que eu possa investir na vida dela. Mas, Senhor, abençoa, Senhor, a minha vida. Que aí ele falou assim, que Deus vai olhar para você e vai falar assim, poxa, o coração dele não está só em ele gastar dinheiro com o carro. O coração dele não está só com o coração de guardar dinheiro na poupança. Não está não.
o coração dele está para abençoar a minha filha, e ela é minha filha amada, acho que eu vou abençoar ele para ele abençoar a vida dela. Estratégia. Precisamos ter estratégia. As nossas esposas, filha amada de Deus, passe a honrar, querido. Passe a honrar. Leva a sua esposa para uma pousada que você vai ver só. Leva. Arruma um dinheiro e leva para você ver. Talvez tenha pessoas que nunca fez isso, que leva para você ver. Leva. Então não leva ninguém junto contigo. É você e sua esposa. Você, não. Aí é um passeio, pode levar outra pessoa para ficar no outro quarto, né? Faça isso. Faça isso, mas você vai lá e pega logo aquela que tem banheira, grandona. Pega isso daí. Só cuidado, tá? Não bota muito queijo não, senão você vai quase morrer. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé, quero convidar o ministério de louvor. A sua família é um presente de Deus para você, querido. E aqueles que estão solteiros, né? Aqueles que estão solteiros, também que estão orando, os jovens aí que estão orando, que estão solteiros, ore a Deus, mas também busque, fique de olho aberto, né? Porque às vezes quer que Deus entregue uma coisa que é você que tem que fazer. Ore a Deus, peça direção a Deus. Peça a Deus, Senhor, prepara alguém para mim. Eu quero montar uma família. Você que é homem, fala assim, eu quero ter o meu jardim para eu cuidar. E eu queria que você abraçasse a sua família aí. Quem estiver longe aí do familiar aí, por favor, esteja perto. Antes de nós cantarmos essa canção, eu queria que você orasse pela sua família. Que você começasse a agradecer a Deus pela esposa que você tem, pelo marido que você tem, pelos filhos que Deus te deu. Se for necessário, que você peça perdão a Ele aí, ó. Olha, me perdoa pelas vezes que eu fui grosso com você. Me perdoa pelas vezes que eu poderia ter feito algo que eu não fiz. Eu queria te pedir perdão agora. Se compromete com ela que você vai ser um marido melhor, que você vai ser uma esposa melhor, que você vai ser uma esposa mais dedicada, que você vai ser um marido mais dedicado a ela. Fala com ela assim, ó, o marido fala para a esposa assim, ó, você é a flor do meu jardim, que eu prometo que eu vou cuidar melhor de você. Comece a agradecer ao Senhor e, Senhor, obrigado pela minha família. Obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos. Senhor, eu quero pedir ao Senhor nessa noite. Senhor, nós queremos encerrar esse mês, ó Deus. Assim, ó Deus, como desde do primeiro domingo, Senhor, o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor, Deus, tem nos ensinado. O Senhor tem nos mostrado a importância, ó Deus, de nós sermos um bom sacerdote. O Senhor tem nos mostrado a importância de levantarmos um altar dentro do nosso lar, Senhor. O Senhor tem nos mostrado a importância de ser uma mulher sábia que edifica o lar. Uma mulher que fala na hora certa, que dá bons conselhos,
que é auxiliadora, que cuida do seu lar. Meu Deus, muito obrigado, Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque a família foi algo que o Senhor instituiu, Senhor, para cada um de nós. E que o Senhor possa nos dar sabedoria cada dia para nós conduzirmos. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, para nós, ó Deus, criarmos os nossos filhos. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, para nós orientarmos, Senhor, os mais novos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, batalhando, nós estamos lutando para que a Tua igreja seja saudável nessa terra. Senhor, mas nós sabemos, ó Deus, que nós só podemos ter uma igreja saudável a partir do momento, Deus, que vem da nossa casa. Que o nosso lar for saudável, Senhor. Que o nosso lar for saudável. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa trabalhar em nós, trabalhar nas nossas famílias, trabalhar, Deus, em cada lar, Jesus. Trabalha, Senhor, em cada lar, Senhor, nessa noite. Trabalha, Senhor, nas famílias, naqueles, ó Deus, que precisam de ajuda. Meu Pai, eu te peço que o Senhor, Deus, possa ir de encontro, Senhor. Deus, aquelas famílias que têm os filhos rebeldes, ó Pai. Senhor, dê sabedoria a esses pais. Senhor, aquela família que porventura está passando por problemas, ó Deus, Senhor, no relacionamento, meu Deus, que o Senhor, Deus, possa, Deus, estar restaurando os relacionamentos da Tua igreja, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nessa noite, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar? Vamos colocar em pé, erga suas mãos. Erga suas mãos. Eu creio que Deus trabalhou esse mês todo na sua família. Que você possa receber de Deus o melhor de Deus para a tua casa. Digamos todos juntos: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.